Bom dia, né, meus irmãos. Agradeço muito ao reverendo Davi pela oportunidade. Foi assim, eu vou contar lá. Quando, Ari, pensa num mico que eu vou contar agora. Pensa, meu amigo. Vou contar. A Lindava minha esposa deve ter falado assim, moça, você vai contar isso mesmo? Vou contar. Um dia anterior ao mico, o reverendo Davi me convidou, como ele falou, fica preparado, plano B, missão dada, né? Fica aí a aposta. Aí eu falei, caramba, responsabilidade, assumir aqui o púlpito de um pastor tão amoroso, a gente fica com essa responsabilidade, né? Mas vamos lá. Aí, ele no dia seguinte manda uma mensagem via WhatsApp, se possível, dessa forma amorosa, carinhosa dele, leve em conta, domingo de Ramos, se der para aproveitar, para você colocar na mensagem e tal, mas fica à vontade. E aí mandou lá um link para mim. Aí, antes de abrir, aí veio o mico. Eu falei assim, já vi que eu vou ter que estudar sobre esse Ramos. O mico é esse. Aí eu fui estudar sobre o Ramos. Aí, uma pessoa, lembra que eu estou em transição de batista para presbiteriano, lembre sempre isso. Então, eu não tinha, sempre desde menino eu vi Ramos, mas Ramos para mim era, sei lá, um papa. Estou sendo sincero para os irmãos, alguém que é muito forte essa coisa na Igreja Católica. E, como você sabe, quando menino frequentei lá a Catedral Presbiteriana, mas você tem 12, 13 anos, você vai mais lá sábado, domingo, mais no sábado do que no domingo para jogar bola, essas coisas que nós temos em comum, da idade natural. Amém, que foi assim. Ramos. Esse foi o mico. Eu ria sozinho. Eu ria muito, que bom. Aí, buscamos vários estudos, crônicas, análises sobre a origem do Domingo de Ramos, e ficamos com o professor Felipe Aquino. E aí, o reverendo já até adiantou que ele diz, né, bem rápido, o povo teria recebido Jesus com felicidade, aí o professor Felipe Aquino, colocando ramos de palmeiras e oliveiras no caminho para ele passar, um hábito antigo, significando triunfo. Remonta do século IV, né, quando os fiéis de Jerusalém iam em procissão do Monte das Oliveiras até Jerusalém, segurando ramos em suas mãos e cantando hinos, lembrando aquilo que havia sido feito pelo Senhor no dia da glória do Senhor Jesus, da grande entrada lá em Jerusalém. E aí, Lucas 19, de 29 a 44, bem como Mateus 21, de 1 a 10, vão falar sobre essa passagem. Lucas detalhando mais, né, e colocando o povo que estava ali seguindo, colocando manto e colocando ramos. Não diz colocando ramos, Mateus que vai dizer, colocando ramos, mas os dois relatam esse acontecimento fabuloso. E na passagem, principalmente de Lucas, a gente vai ver que a gente tem ali multidão louvando, como já foi dito aqui, fariseus, olha eles aí, vamos citá-los aqui durante a nossa mensagem algumas vezes, rejeitando. Mestre, repreende os seus discípulos, é assim mesmo que é dito lá em Lucas, repreende os seus seguidores, porque estão fazendo isso. E Jesus chorando, e Jesus chora assim, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e diz, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Guardem isso que mais à frente vocês vão ver o porquê dessa oportunidade. E aí, para não faltar e não falhar, eu vou ler aqui, permitam-me, irmão, que quando a gente fala, e principalmente eu, trocar algum termo, deixar de falar alguma coisa, aí, sendo gravado, o autor pode falar assim, não fui eu isso que eu disse, né? Não foi bem assim. Então, aqui, entre aspas, o professor Felipe Aquino coloca, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, símbolo da humildade. E aclamado pelo povo simples, que aplaudia com aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo
há poucos dias tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro em Betânia. E estava maravilhado, pois tinha certeza que esse era o Messias anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. O reverendo citou aqui que eles estavam aguardando, estavam alegres, né? Pensando que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu do tempo de Salomão. Então o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão de piquinês. E aí, o que significa essa entrada solene de Jesus em Jerusalém? A gente vai trabalhar 3 condutas aqui. A dos seguidores de Jesus, que estavam com ele, aguardando, né, em que momento, digamos assim, ele tomaria o poder de Pilatos, de Roma, como a gente viu aqui, o professor Felipe Aquino colocando, e isso não acontece. E aí, este mesmo povo, a gente vai ver mais à frente, que, segundo alguns historiadores, estão lá clamando que Jesus seja crucificado, tomando ele como um farsante, não fazendo aquilo que eles queriam, não fazendo aquilo que eles desejavam e esperavam. E, tempos atrás, clamando, maravilhado com Jesus, e por não ter atendido os anseios deles, o amor que eles tinham no coração, no sentido de um amor político, social, se revoltam contra Jesus. Guarde isso. E aí, segunda conduta, a igreja em Filipe. Paulo, em Filipenses 2, durante a escola bíblica dominical, alguém citou Filipenses 2. Eu não lembro quem foi. Eu falei, caramba, tudo... você citou algumas coisas aqui da mensagem, alguém citou lá, e aí nos fala sobre o exemplo de Cristo e seu esvaziamento. O que a gente quer aprender aqui é no termo esvaziamento daqueles comportamentos, daquilo que a gente quer, e não do que Deus tem para cada um de nós. O primeiro comportamento a gente viu lá, só relembrando, o povo queria um líder político, que, né, os anseios sociais, políticos deles, era esse o Messias que eles estavam esperando. Vendo os milagres de Jesus, falaram assim, é esse. Em parte, né? E aí Paulo diz assim, só um trecho, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Da mesma forma que eu falei que eu nunca tinha me atentado para a questão de Domingo de Ramos, a gente sempre, pelo menos eu ouvi, né, muito contentamento e muita reverência em relação à igreja de Filipe, de comportamento, de conduta, de amizade por Paulo, de seguir, né, os preceitos cristãos, e Paulo se alegrava com eles, e eles eram amigos de Paulo. Aí, quando a gente ouve isso, e a gente vê, vai ler o livro, e vê que isso é fato, a gente se pergunta por que Paulo escreve isso, então. Se, digamos assim, era uma comunidade que estava alinhada com os pensamentos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas aí, a gente foi analisar, que eu também nunca tinha me detido a isso, que existia, dentro da igreja, Filipe, um grupo muito ligado aos romanos, com interesses, dos benefícios que o Império Romano trazia. Isso eu desconhecia nesses dias de preparo da mensagem, que a gente foi se debruçar sobre isso. Aí você fala assim, aí eu entendi. Por que uma comunidade tão comentada e
já ouvi vários preletores dando como referência, né, na Bíblia, referência de comunidade cristã, em determinado momento, Paulo vai e fala isso. E a comunidade cristã de Filipos era perfeita, mas faltava o desprendimento, humildade e simplicidade em um grupo da comunidade. Então, até então, eu achava que a comunidade toda, que não era nem para ter achado isso, porque em qualquer comunidade você tem umas diferenças, e lá não era diferente. Estavam presos aos benefícios, digamos assim, políticos, sociais e outros do Império Romano. E aí, por isso, Paulo vai e confronta, dizendo, vou repetir, humilhe-se a si mesmo, ou seja, da forma como Jesus fez. E aí a gente vai entrar no terceiro atitude. Eu já tinha, quando do convite, falado assim, eu vou falar sobre o filho pródigo, mas aquela parte do filho pródigo mesmo, né, que a gente tem falado bastante, do pai amoroso, e tem o filho, que a gente pode chamar o filho rebelde, o filho que ficou e tal. Quando a gente pega a passagem, a parábola, a gente tira ali, como várias passagens bíblicas, mas ela em especial. E aí eu falei assim, como encaixar na mensagem, ou não, abrir mão dessa mensagem que eu já tinha em mente, para o que me foi solicitado considerar com todo carinho e amor pelo reverendo Davi. E aí, nos estudos, veio, como diz a Ruth, ela diz, não eu, a sacação, o termo que se usa, a sacação que o Márcio tem, às vezes. Então, a ponte, a ligação. Na parábola do filho pródigo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que é um jovem que pede, que não seria normal, ou que lhe é de direito, vai embora de casa, acho que todos conhecem aqui, e vive de forma assim, larga, à vontade, gastando tudo. O texto bíblico fala com meretrizes, né? Nas noites, da forma que lhe convinha, sem regra nenhuma, à vontade. E aí, quando Jesus trouxe essa parábola, a gente tem que também contextualizar, propôs a um grupo. Tratava-se de uma audiência, entre aspas aqui, vocês vão entender. E quem são os personagens ali colocados por ele? Pai, filhos, dois, né? Fariseus, pecadores. Na realidade, trata-se de uma audiência para toda a humanidade. Professor Pedro Almeida colocou isso na Escola Bíblica Dominical. Eu gostei muito, guardei. Uma audiência para toda a humanidade, para nós, hoje. Falando para cada um de nós. E aí a gente vê que, de acordo com as normas rabínicas, expressas no Talmud babilônico, amaldiçoado seja quem cria porcos e quem ensina a seu filho a filosofia grega. Bíblia, Novo Testamento, os 4 Evangelhos, Frederico Lourenço. Por que eu estou falando isso? O jovem saiu e, acho que era antigo esse termo, curtiu a vida do jeito que queria, né? Se desprendeu se afastou de Deus, das coisas que Deus queria para ele, do Pai, já adiantando aí, né? A figura de Deus, o Pai. E aí chegou ao ponto de apacentar porcos, como o texto diz, e desejar comer ali. E aí, Frederico Lourenço coloca para a gente, né? Que isso era assim. E a gente ouviu falar, ou quase todos, que era a pior situação para os judeus. Então, ele coloca assim, a que ponto o jovem chegou. Só que tem um detalhe. Esse jovem, ele depois vê ali que, em determinado momento de reflexão, ele pensa tudo que os servos do pai dele tinham. Como o pai dele tratava aqueles que estavam lá na casa dele, ele caiu em si e voltou para o pai. Esse cair em si, ele esvaziou-se. Lembra lá que a gente leu lá em Filipenses? Esvaziar-se. Então, a gente tem
O grupo que andava ali, discípulos com Jesus, seguindo, querendo os benefícios e tirar, digamos assim, proveito da situação, e na esperança que ele fosse o Messias que eles estavam esperando. Mas não se esvaziaram. O segundo grupo, a gente vê que dentro da igreja de Filipe, tem um grupo que não quer abrir mão, não quer se esvaziar. E aí a gente vai para um jovem que viveu dissolutamente, fez todos os erros possíveis da vida, né? E o texto traz ali, a gente talvez não consiga nem mencionar o que mais ele fez, só que ele teve uma atitude. Ele resolveu esvaziar-se e voltou. E o pai recebeu. E a música que nós cantamos aqui, né? Porque o pai já estava esperando o tempo todo. Deus nos espera o tempo todo. Deus espera que cada um de nós possa se esvaziar daquilo que a gente tem como o grande amor de nossa vida, aquilo que a gente se apega, ou que estamos apegados, e que não precisa ser a esse nível do jovem, mas ao nível, talvez, dos demais, que a gente citou aqui, dos seguidores, lá na primeira parte, de Jesus. Se temos seguido assim a Jesus, em prol de alguns benefícios, esperando algumas coisas que não é bem assim, que tem que ser. Ou o grupo lá na igreja de Filipe, que também aguardava benefícios e almejava benefícios que também não é assim. O que esses grupos não entenderam foi o que o jovem entendeu. Que estar longe de Deus, ou seja, do Pai dele, não tem como levar a vida. Não tem como a vida ser levada no sentido de aquilo que você tem que entender que Deus tem para a sua vida. Ou seja, só se nós nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, é que nós vamos viver uma plenitude, o reino de Deus aqui na terra, né? Não o reino de Deus lá no céu. Então, penso que está em jogo, seja o que devemos fazer para agir como filho pródigo. É isso mesmo, agir como filho pródigo. Ou seja, não a parte anterior, sim a parte depois da decisão. Ou seja, renunciarmos a nós mesmos, nos humilharmos, reconhecendo que dependemos totalmente do Pai e que jamais conseguiremos viver longe dessa dependência e que temos que nos esvaziar de tudo que nos afasta de Deus. Em Marcos 10, 46 a 52, nos relata a cura de um cego, Bartimeu, filho de Alfeu. Né? E aí diz que ele estava lá, quando Jesus vinha passando, ele pediu que Jesus tivesse misericórdia dele e o curasse. E aí vocês podem estar se perguntando, por que Márcio está trazendo uma passagem que fala de cura? Só que, quando a gente lê o texto, ele, de um salto, quando Jesus chama ele, de um salto, ele faz o quê? Qual é a ação dele? Quem lembra? Joga fora a sua capa. É a única coisa que ele tinha. Joga fora a capa. Por que ele não poderia ir com a capa, né? Por que não poderia? Poderia. Mas tá para a gente aí o simbolismo. Aí eu fui buscar. Será que é isso mesmo? Fui buscar lá em Frederico Lourenço, porque ele procura ser isento, né? Que ele não é protestante, ele não é católico, ele não é muçulmano, ele não é judeu. Ele é um estudioso do hebraico e do grego, e muito considerado, premiado, tudo. Então, ele vai analisar, e o texto original registra assim, jogou, lançou fora a capa, para que nós possamos refletir que mesmo a sua capa, que ele estava apegado, que o aquecia, que o protegia da chuva, etc., no dia a dia, tem um simbolismo daquilo que nós estamos apegados.
que nós precisamos abrir mão, lançar fora para nos esvaziarmos. Eu não sei. Eu tenho que falar por mim, que dia após dia eu tenho que pedir a Deus que eu não possa estar preso a coisas que não são do reino dele. Eu tenho que diariamente me esvaziar. Estar atento, preocupado com isso. E essa é a mensagem que eu trago para os irmãos. O reverendo Davi fala assim que eu fico muito preso ao tempo, né? Pai, não se prende ao tempo. Mas preocupação sim. E não queria muita delonga. Se ele achar por bem, uma próxima oportunidade, a gente volta e traz outra mensagem para conversar aqui com os irmãos. Mas a ideia era essa. Irmãos, a começar em mim, logo eu, que o reverendo Davi convida para vir aqui, preciso esvaziar de alguns conceitos, de algumas amarras que nos prendem, que nós possamos desprender o que Paulo fala em Filipenses 2, né? Vamos relembrar? Aqui para fixar? Bom. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, mas esvaziar-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí por que eu trouxe o filho pródigo? Porque a gente podia falar aqui, né? Ah, mas é Jesus. Mesmo que a gente faça a leitura de que, na forma humana, tudo aquilo que a gente trabalhou na escola bíblica dominical, Deus, homem, lá no filho pródigo que a gente vê alguém que se esvazia e Deus recebe. E aí o portão está vazio. O filho está. A imagem, Joca, por gentileza, para a gente fechar mesmo. Essa imagem, a gente trabalhou ela, é a figura do quadro do mestre holandês Rembrandt. Aqui mostra o filho pródigo. Essa pintura é sensacional. Uma forma de mendigo, a gente viu ali na escola bíblica dominical o que essa imagem, essa figura poderia falar e o que ela quis transmitir, tanto do autor do quadro, como aqueles que analisaram. E a gente pode ver ali vários momentos, e até debatemos sobre essa figura lá. Mas mostra ali um esvaziamento. Essa noção de voltar mendigo, voltou livre. Esse mendigo aí, no sentido de livre de tudo que colocava ele com soberba, altivez. Voltou livre disso tudo. A presença do Pai. Mesmo que a gente pode ver ali, digamos assim, representando fariseus, observando o irmão com a capa vermelha ao lado, não importa. Se livrando e voltando na forma do mendigo espiritual. Que Deus possa nos abençoar.